Muito boa noite, amigos. Me ouvindo, então, né? A gente se enrolou um pouquinho aqui com o arquivo, mas já tudo ok. Sejam muito bem-vindos aí nesse dia frio, mas maravilhoso, né? Aqueles dias típicos de Teresópolis que dá alegria aí pra gente, né? Falando em alegria pra gente, nos lembramos também que já começamos a nossa campanha do cobertor. Então, para começar já pelo frio, né, que a gente falou, estamos já com a nossa campanha de cobertor para a gente poder fazer as nossas doações ali. Então, aqueles que puderem, nos procurem para a gente trabalhar aí na campanha do cobertor. Ceifa de luz pelo Espírito de Emmanuel, então vamos ler para a gente se preparar. Depois vamos fazer a prece inicial. E a Cleide, né? Cleide Quaglio já está aqui conosco para fazer o estudo dela. Então vamos lá, na página 28, Estado Mental. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Paulo, em Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 23º. A carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas pode comumente acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo quando da nossa permanência na Terra. Provavelmente não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos e nem contamos ainda com os ideais de elevação em todos os seres queridos segundo as nossas aspirações. A atividade profissional, com muita frequência, não é aquela que mais se nos harmoniza com o modo de ser, porquanto em muitos lances da experiência somos forçados à execução de tarefas menos agradáveis para a regeneração de nossos impulsos inferiores. A situação social, bastas vezes, não é a que sonhamos de vez que múltiplas circunstâncias nos impelem a realizar cursos de paciência e de humildade no anonimato educativo. Obstáculos de ordem econômica, em muitos casos, se erigem como sendo cárceres de contratempos incessantes, nos quais devemos praticar o respeito aos bens da vida, aprendendo a usá-los sem abuso e sem desperdício. Às vezes não possuímos no mundo nem mesmo o corpo físico que nos corresponda à estrutura psicológica, a fim de que saibamos trabalhar com vistas aos nossos próprios interesses para a vida superior. Indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos, mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las, com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem, e depois de aceitá-las, construtivamente, verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho, na qual ser-nos-á possível ajudar-nos para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo, sublimando a existência e acendendo a luz inapagável do Espírito em nosso próprio destino para a edificação do futuro melhor. Um convite ao trabalho. Senhor Jesus, querido Mestre, Tu nos disseste que o Pai trabalha incessantemente e Tu trabalhas também. Assim, Senhor, nessa noite ajuda-nos à prática do trabalho para podermos cada vez mais, quem sabe consolar outros, quem sabe levar uma palavra de esperança, de carinho, quem sabe estancar um sofrimento, enxugar uma lágrima. Quem sabe, Senhor, ser o Teu servo na noite de hoje. Por isso te rogamos, dá-nos ouvidos de ouvir. Também te rogamos pela nossa querida amiga Cleide, que possa ser a Tua intérprete na noite de hoje, trazendo aos nossos ouvidos e corações aquilo que emana do Teu mais profundo amor. Senhor, fica conosco e ampara-nos em mais essa reunião, agora e sempre, que assim seja. Queridos amigos, nossa diretora, Cleide, por favor.
Ok? Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. É sempre uma alegria para a gente estar aqui e colaborar um pouquinho com o que a gente aprendeu e a gente compartilhar, né? Quem sabe alguma coisinha possa fazer diferença no nosso coração, no nosso dia e principalmente no nosso amanhã, né? Porque nesse é o nosso objetivo. Tudo que a gente aprende é para que amanhã seja melhor, não é? O nosso tema de hoje, eu pensei, continuamos pensando e vamos continuar pensando nos irmãos do caminho. E aí, para a gente pensar nos irmãos do caminho, quem são os irmãos? Qual é o caminho? Que caminho é esse? Né? Vamos refletir um pouquinho. E para refletir um pouquinho, eu trouxe um texto. Bom, quando a gente pensa em fé, quando a gente pensa na espiritualidade, a gente precisa considerar dois aspectos importantes. O conhecimento, o estudo, para que nos dê sentido, nos dê razão, nos dê discernimento, para que a gente consiga dizer e justificar por que eu tenho fé nessa ou naquela religião, ou o que seja. Então, esse é um momento. E tem um outro momento, um outro aspecto que é fundamental, que não é basicamente o conhecimento, mas é a experiência desta fé. É uma experiência de sentimento. É uma experiência que é uma vivência íntima, única, individual, mas que faz parte de todo o ser humano. Não importa em que época foi, em que tempo, em que cultura, todo ser humano tem uma experiência, uma vivência íntima que está relacionado a essa fé, a essa espiritualidade, seja o nome que se dê. E por isso que muitas vezes é importante, e essa experiência genuína, essencial e verdadeira, muitas vezes a gente não tem palavras para explicar. Veja, a gente tem a parte da razão, mas tem essa parte que a gente não sabe explicar, de tão sublime que é. E por isso que, às vezes, a gente lança a mão de palavras um pouco mais poéticas, porque a poesia traz sentimentos e esses sentimentos nos ajudam a caminhar para essa experiência que ela é fundamental para sedimentar, porque a razão sozinha não consegue caminhar. Então, por que estou dizendo isso? Eu trouxe um texto para a gente fazer uma sensibilizar, para a gente sensibilizar primeiro. Um texto que foi preparado para esta sensibilização na JET de 2019, que foi sobre o Sermão do Monte. Então, vamos tentar fazer, vamos ouvir, quem quiser fechar os olhos, apenas sentir, criar e deixar criar as imagens espontaneamente, para que a gente se sinta naquele momento, naquele caminho. Vamos lá. Então, pensando nos irmãos do caminho. Vamos, então, ao tempo de Jesus. Enquanto caminhávamos pelas estradas e ruas empoeiradas, mas agraciadas pela música doce dos álamos que assobiavam ao vento, ouvimos rumores de que um homem especial falaria das esperanças para nossos dias de incertezas e dolorosas injustiças. Seguimos a multidão até um monte e ali vivemos uma experiência inigualável
para todos os nossos sentidos e entendimento. Os dias se seguiram, a vida seguiu, mas a nossa pequena acuidade auditiva e visual do espírito, na nossa pequena acuidade, guardamos descuidados em nossos corações as gotas preciosas na forma de palavras espalhadas pela voz daquele homem que chamaram de mestre e que também caminhou na poeira dos dias de tormentosas dores. Ele era belo no que nossos olhos podiam ver. Era altivo na sua expressão transmutada pelo amor que espargiu. Falou de um céu tão lindo que nos deu vontade de partir. Estendeu-nos seus braços mesmo diante de nossas vergonhas estampadas no olhar. Nem o sol ou qualquer intempérie nos fustigou o corpo enquanto estivemos ao seu lado. Ele tinha uma força estranha que anulava as ordens da natureza que agiam sobre nós. Era como se o tempo parasse, mas o tempo passou. E enquanto caminhávamos como crianças proibidas de sonhos da vida maior, em sintonia com o balé dos álamos tão altos, imagem que nunca mais veríamos, movimentávamos perdidos, vivendo árduas lutas. Mas aquela voz, plantada em nós, nos fez guardar os tesouros brutos que só depois de muitas vidas que não saberíamos contar, podemos então, hoje, vislumbrar a chance de desenterrar dos arquivos da alma, a pouco e pouco, as belezas que nos foram dadas por aquele mestre estranho que cruzou nossos caminhos, tristes dias perdidos nos séculos da memória. Aquele homem de irradiante amor, o Nazareno Jesus, marcou para sempre nossas vidas. E hoje, depois de tantas feridas abertas, por não termos conseguido traduzir aquele idioma que veio do céu pelos lábios dele, é que começamos a retirar as pequeninas cascas das velhas feridas, sentindo o renovar dos tecidos e a resgatar aquelas gotas sementeiras de amor, capazes de iluminar os novos caminhos. Hoje, aqueles irmãos que fomos, longe dos álamos cantantes, caminhamos novamente juntos por outras estradas. Reunimos em outras paisagens, que por vezes nos parecem esquecidas de todo aquele tesouro. Mas a esperança é vívida no imo de nossa alma. E quando a saudade e o cansaço aperta, sempre podemos invocar a lembrança, o melodioso assobio dos álamos ao vento, o doce cheiro do lago que vinha a nos envolver e o sussurrar do mestre a dizer: não tenham medo, vão e amem. Essa foi a grande mensagem para a gente pensar, sentir, viajar, como se estivéssemos lá. E agora vamos voltando devagar. Vamos voltando devagar. Voltamos. Estamos aqui agora. Estamos aqui agora. E vamos começar a pensar, a refletir no caminho e nos irmãos do caminho. Aqui agora, nesse momento, é o nosso pequeno monte. Nosso pequeno monte. Não estamos sozinhos. E depois de tanto tempo, com todo esse tesouro guardado no espírito, os arquivos do espírito, nós podemos refletir. Nós podemos resgatar e podemos pensar. E agora?
Quem são nossos irmãos do caminho? Antes da gente responder, vamos refletir um pouquinho em toda a trajetória que a gente fez para que essas imagens, para que essas ideias estivessem conosco até hoje. Para que nós hoje ainda estamos aqui falando sobre isso e ainda buscando entender. Então vamos pensar um pouquinho, vamos caminhar um pouquinho, voltar mais uma vez lá atrás, mas só para a gente pensar. Moisés trouxe a lei, uma lei difícil, e por quê? Ele trouxe a contenção pela dureza da lei e pelo medo. E por quê? Porque éramos um povo difícil, um povo violento, um povo que ainda vivia na dificuldade da sobrevivência, das lutas, né? Ainda acreditávamos que a honra e o bem estava permeado em vinganças, né? Em tantas ações difíceis, mas era aquele tempo. E aquele povo precisava desta disciplina. 1500 e alguma coisa mais à frente, aí então veio Jesus. E Jesus trouxe a transformação pelo amor e irmandade dos homens na condição de filhos do mesmo Pai. Isso já fez uma grande diferença na nossa caminhada. Amor e irmandade dos homens na condição de filhos do mesmo Pai, filhos de Deus. Então, o nosso olhar e a nossa vivência da lei começa a ser totalmente diferente. Já sem aquela dureza e quantas vezes diante daqueles comportamentos difíceis, e Jesus, quando ele falava, mas em verdade, eu digo, não é bem assim. Vamos fazer diferente agora. Agora é com amor. Agora é com respeito. Agora ele trouxe a forma de a gente olhar o outro. E quem era o outro? Eram todos. Todos. Indiscriminadamente. Não é? E aí, mais 1800 e tantos anos, quase 2000, veio o Espiritismo. Estamos chegando de volta. E o Espiritismo veio trazer para nós a instrumentalização para a vivência dessa lei de amor. Porque Jesus trouxe a lei de amor. Mas olha, se a gente olhar a nossa história para trás, nós conseguimos viver essa lei de amor? É difícil, né? Erramos muito. E até em nome dele achando que não estávamos errados. Porque nos faltava o entendimento, nos faltava alguma coisa. E aí o Espiritismo vem trazer essas ferramentas para essa vivência desse amor. Trouxe a esperança lúcida, que não é esperar. Não é esperar o milagre, não é esperar que alguém faça, ou que Deus faça, ou que Deus resolva, ou que Jesus vai resolver por nós. Mas é uma esperança ativa, lúcida. O destemor do futuro, já não temos mais o medo do futuro. Não temos mais o temor da morte, porque a morte já não existe para nós. A gente não tem como fugir mais da vida. A vida é uma só. Então, nós vamos estar sempre vivendo, sempre aprendendo, sempre crescendo e sempre lutando pelo nosso futuro, né? A responsabilidade dos homens em desenvolver soluções e estabelecer o bem na terra e a felicidade futura. Então, o Espiritismo traz para nós e faz uma integração entre o céu e a terra. Faz uma integração entre a vida e a morte. Faz a integração entre os vivos e os mortos.
e faz uma integração entre passado, presente e futuro, como uma construção contínua que vai nos levar ao infinito, que a gente não consegue ainda conceber o que seja. Mas nós vamos. Ele abriu o caminho e nós vamos continuar seguindo esse caminho. Então, aqui já temos uma grande diferença, mas isso também nos traz uma outra forma de caminhar, nos convida a uma outra forma de caminhar, talvez mais difícil, porque já não podemos mais colocar a responsabilidade em outras mãos. A responsabilidade é nossa. E a experiência desse divino em nós é nossa, é única. E as decisões de colocar o pé no caminho e como caminhar também é nossa. Então, é mais difícil. Mas como que Jesus trouxe para nós? Ele deixou isso para nós e o Espiritismo abriu o entendimento através das bem-aventuranças, que não é uma propriedade do cristianismo, não é uma propriedade de Jesus, não é uma propriedade de nenhuma religião. É uma verdade que permeia o conhecimento do bem, o conhecimento do divino, o conhecimento de toda a humanidade está aqui. E que mesmo que seja dita de formas diferentes, em culturas diferentes, o sentido, se está dentro dessa verdade, o sentido é o mesmo. Porque a humanidade é uma. Nós somos uma grande família. As diferenças, as religiões diferentes, os detalhes diferentes, são por conta da gente, de nós humanos, onde vivemos, o que aprendemos, a nossa cultura. Então, são detalhes que acrescentamos. Mas dentro de todo esse conhecimento, na essência, a verdade permeia todos. Então, Jesus, lá no monte, naquela experiência, está lá em Mateus, né? Vendo ele as multidões, e estávamos lá, os irmãos, no meio da multidão. Subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e pôs-se a falar e ensinar, dizendo: Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes, bem-aventurados, é o mesmo sentido. E ainda tem um sentido interessante que Severino Celestino traz de uma tradução, que ele fala avante. E dá um sentido interessante à bem-aventurança. Avante os pobres em espírito, todos. Se a gente colocar coragem, força, vamos em frente, seguimos o caminho, né? Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino do céu. Esse é o ensinamento da nossa humildade, que ainda é muito difícil. Daqueles que... E aqui, gente, é uma coisa importante a gente não pensar que isso aqui é algo para o futuro, que nós vamos alcançar um dia. Não. Ele falou há 2000 anos atrás, era para aquele momento, para o dia seguinte, para todo dia. E é para agora, para daqui a pouco, nesse instante. Não é para depois. E não é um presente futuro, uma recompensa que nós vamos receber. É a transformação que, com a minha decisão desse aprendizado, eu mesmo, nós mesmos, a humanidade mesmo, promoverá. Porque quando eu falo do reino dos céus, o que é o reino dos céus? Onde ele está? Lá perto daquelas estrelinhas que a gente olha lá longe, inalcançável, como a gente sempre fez? Está aqui dentro, não está aqui, não está lá, está onde?
dentro de nós, em torno de nós, em todo lugar. Desde que, aqui nós vamos entender. Então, o humilde é aquele que entende a sua pequenez, a sua condição ainda no caminho, e mesmo assim, ele se torna grande por isso, porque ele é capaz de compreender que eu ainda não sei, eu ainda não posso, eu ainda não entendi, mas eu vou. E entende também que o outro, na sua condição, também tem suas dificuldades. E eu não preciso ser o que eu não sou. Eu não preciso ser o que eu não sou. Eu preciso ser o que eu sou, de forma que eu tenha coragem para melhorar amanhã o que eu sou hoje. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. A mansuetude, Jesus colocou como uma lei de conduta. A afabilidade, a doçura, como uma lei de conduta. E tudo isso, lembram lá que a gente colocou, que Jesus trouxe? O entendimento da irmandade. Somos irmãos. E não há como crescer se eu não passar pela relação com o irmão. Somos uma família. Então precisamos olhar o outro como uma família. Então os mansos herdarão a terra. Os mansos são aqueles que lutam contra a violência, a truculência, as reações mais agressivas, lidam com tranquilidade diante da adversidade, diante da dificuldade, diante das ameaças, de qualquer situação. Por quê? Porque vejam que isso aqui vai numa sequência de amadurecimento do ser. Eu já entendo a minha pequenez. Entendo que o outro também tem suas dificuldades. Então, por quê? Então, a mansuetude vem nesta tranquilidade desse entendimento. Porque eles herdarão a terra, é um presente. Herdarão o quê? Herdarão porque eu vou construindo esses mansos que conseguem vencer a sua própria agressividade, o seu próprio orgulho, a sua própria violência. Esses serão aqueles, os novos líderes da terra. E a liderança com a mansuetude, com a afabilidade, essa nova forma de lidar, vai modificar o mundo. É a transformação. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Aflitos somos todos nós. Porque serão consolados por quem? É um presente depois da morte, no futuro, vou receber. É agora, lembram? É agora. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Então, se eu venho aprendendo, eu sei que na minha aflição, o outro entende a minha aflição e o outro proporciona condições para que eu seja consolado, para que a minha dificuldade seja sanada. É a confiança de que o meu irmão, que está bem, pode colaborar para que a minha dificuldade seja amenizada. Lembram lá da missão do espírita? O que a gente veio fazer? Nós somos espíritas. Né? Toda vez que nos livros, né, dos espíritos, no evangelho, que aí fala, espíritas, quando fala assim, a gente já treme logo, é com a gente mesmo. Você já sabe, espíritas. Você vem para quê? Para dar alento, consolo e conforto àquele que precisa. Cuidar do velho, do doente, que está desamparado, sem olhar, sem interesse particular. Então está aqui. Felizes os aflitos, porque confiam que o seu irmão irá ajudar. Felizes os que têm fome e sede de justiça.
Felizes por quê? Porque ele já enxerga o que é certo, o que é ético, o que é justo, são justos. E não tem medo de serem justos, porque sabem o que é o bem. Né? A gente sempre repete, é inteligente ser bom, porque os resultados para nós também é sempre bom. Né? É inteligente ser bom, ser justo. E para ser justo, quantas vezes temos que vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo e abrir mão, muitas vezes, do meu ponto de vista, ou da minha forma de resolver as coisas, porque eu entendi que naquela circunstância, naquele momento, naquele tempo, a outra visão é melhor. Então, para ser justo, muitas vezes, eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser manso e eu tenho que vencer o orgulho. Porque serão saciados, porque juntos nós conseguiremos proporcionar a justiça. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O misericordioso é aquele que enxerga no coração do outro a sua aflição e sente no seu próprio coração. Esse é um estado de empatia que nem todos têm. Nós ainda vemos muita indiferença, muita insensibilidade. Ainda vemos muito ainda só na palavra, mas da palavra para dentro, aquilo ainda não existe. Eu não enxergo o universo além do meu próprio universo. Então, como que eu vou sentir a dor do outro? E se eu sentir a dor do outro dentro de mim, não tem como eu ir embora e não fazer nada. Eu ir embora, alguém chegar aflito e precisar de um ouvido, e eu ir embora. Então, o misericordioso é esse. E é isso que Jesus pede, que sejamos misericordiosos, porque uma hora, ou quantas vezes eu preciso ou precisarei que alguém sinta o que eu sinto, enxergue a minha aflição. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Por que verão a Deus? Os outros não veem. Porque os puros de coração olham o ser humano. Não olham o seu erro. Não olham o seu equívoco. Olham o ser humano. Porque eu não sou o erro que eu cometi. Eu sou muito mais do que o erro que eu cometi. Mas nós ainda somos assim. Cometemos um erro, então todos olham o seu erro. Você é aquilo. Mas falamos aqui quantas incontáveis vidas nós já tivemos. Quantas coisas boas, que história é essa que está por trás daquela pessoa? Por trás de mim. Será que eu sou só aquele erro? Eu tenho uma história. Então, o puro de coração, olha, aquela pessoa, ele errou. Eu estou vendo o erro. Mas eu preciso ver a pessoa. Porque ela precisa continuar caminhando. Senão, tudo aqui para trás não faz sentido. Se eu não ajudar a levantar, se nós temos uma única vida e nós vamos continuar crescendo, como eu posso fazer isso? Ele precisa levantar e reescrever a história no dia seguinte. E quem sou eu porque estava ali naquele momento diante daquela pessoa, diante daquele equívoco? Eu vou atá-lo no meio do caminho porque eu só estou vendo o erro. E aí a gente lembra
Como a gente fazer tudo isso está lá, o nosso BIP. É isso, ser benevolente, indulgente, né? E praticar o perdão. A gente também fala de perdão como se fosse algo que só os divinos são capazes. Não. Se foi colocado ali, se está colocado aqui, é porque nós podemos fazer. E é inteligente perdoar. Mais uma vez eu digo, é inteligente perdoar. Porque nós aliviamos o sofrimento que o não perdoar está em nós. E muitas vezes o outro seguiu o caminho porque outro ajudou e seguiu e está bem. E eu estou aqui. Eu estou sentado na beira do caminho, agarrado, porque eu não perdoo. E o outro já foi. Porque alguém foi misericordioso. Porque alguém foi indulgente. Porque alguém foi especial com o erro dele. E eu não fui. Então, quem ficou para trás? Eu que fiquei para trás. Eu que estou agarrado no ódio. Eu que estou agarrado nas minhas manias, nas minhas exigências, naquilo que eu projeto no outro para poder... Eu fico esperando que o outro se comporte como eu quero, para que eu me sinta bem. Para que eu sinta gratificado que a minha verdade prevaleça. O que é uma grande ilusão. Porque nós não detemos nenhuma verdade. Nós detemos pequenos pedacinhos, todos nós. Mas verdades maiores nós não detemos. Só deteremos no caminhar juntos. No trocar de conhecimentos. Quando trocamos os conhecimentos, quando partilhamos os pedacinhos que nós temos, aí sim. Mas quando ficamos agarrados somente com o nosso pedacinho, achando que o outro todo está errado, só nós perdemos. Felizes os que promovem assim, veem a Deus por causa disso, porque Deus age assim conosco. Se Deus age assim conosco, porque Deus nos enxerga, Ele não nos invade, Ele nos enxerga. Enxerga como somos, enxerga o tamanho que nós estamos e enxerga a potencialidade que é nossa, que é única, que é minha. Que é da nossa pequena ali, ciganinha, que é do Marcelo, que é do Zé, que é única. E sabe de cada um o que cada um é capaz. E o que cada um pode. Mas eu não posso o que a Polly pode fazer. Mas se ela me ensinar, se ela me disser, eu vou acrescentar o que eu já tenho. Se eu disser para o Marcelo o que eu sei, eu vou acrescentar a ele. Mesmo que ele não concorde muito, mas ele vai aprender. Vai ter mais um livrinho na biblioteca dele. É assim que a gente deve ser. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus era o grande mensageiro da concórdia, porque é assim que ele agia, a concórdia. Diante de todas as diferenças, porque é impossível ser igual. É impossível ansiar, nós seres ainda imperfeitos, ansiarmos as mesmas coisas. Raciocinarmos da mesma maneira. É impossível. Mas, se a gente compartilhar os nossos anseios, porque somos essencialmente bons. Quando nos deixamos vencer pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, todas essas coisinhas todas que vêm atrás, é que a gente permite que esse bem que é nosso fique envolvido numa névoa, às vezes, difícil de dissipar. Mas nós somos bons. Então, essa troca faz acender esse bem em nós. Então, esses que promovem a paz precisam de humildade, precisam ser mansos, precisam apoiar aqueles que sofrem, precisam ser misericordiosos. Quando eu sou o promotor da paz, eu preciso passar por tudo
Isso, porque eu tenho que conhecer para saber os mecanismos de como eu promover a paz. Como eu vou lutar contra a discórdia, contra as dissensões que nos dividem. Nós não estamos aqui para dividir, nós estamos para ser unidos. A divisão nos atrasa o caminho. Como eu já falei aqui várias vezes, a gente mentaliza a estrada e nós dividimos. Aí caminha a turminha de cá e a turminha de lá. E o meio do caminho, que é o meio da confraternização e da concórdia, está vazio. Que é onde nós crescemos. Mas não, a gente caminha de lá. Não misturo com esse. Estamos errando e muito. Precisamos ser os promotores da paz. Isso exige coragem. Por quê? É difícil. Porque a gente sofre pelo não entendimento. Mas a palavra fica, a semente fica. Quando falamos com mansuetude, quando agimos com carinho, quando agimos com equilíbrio, um pouquinho que seja, aquele que está desorientado, que está em desequilíbrio, um pouquinho que seja, ele escuta. Se eu agir da mesma forma, nós já fica cada um para um lado. Já travei, não quero escutar. Já viu, criança? Já tampou ouvido, não quero ouvir. Então, não é esse o caminho. Alguma coisa fica, é a semente. Ela só vai conseguir germinar se for desta forma. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Por que perseguidos? Se eu sou perseguido pela justiça, é sinal de que eu já estou promovendo a transformação. Eu estou ajudando a transformação. Eu já estou agindo. Eu já estou fazendo alguma coisa. Mas, como eu estou no caminho do bem, eu tenho certeza que outros também estarão comigo, estarão contigo e se apoiarão mutuamente porque vale a pena a construção do bem. O que é a construção do bem? É o desinteresse pessoal. Podemos ser felizes, podemos ter posse, podemos tudo, desde que tudo que eu posso não fira e não estabeleça condições para que falte para o outro. E se eu posso promover de alguma maneira meios e recursos que aquela situação se transforme, é minha obrigação fazer. Isso está também nos nossos livros que os espíritos disseram para nós. Promover por todos os meios que temos a evolução de todos, o bem-estar de todos, espiritualmente e materialmente. E aqui, as bem-aventuranças não são só coisas para o céu, é para a terra, é, como eu disse, é para hoje. E é para todos nós. E eu não passei nenhuma para vocês lerem, né? Elas estão aqui, gente. Olha elas aqui. É, mas eu falei, né? Vocês lembraram. Quem não sabe as bem-aventuranças também, né? Mas elas estão aí, gente. Então, vamos colocar... Eu sempre, quando a gente está nos grupos de estudo, a gente depara com algo que impacta a gente. Eu falei, esse aqui é do nosso grupo de geladeira. Né, Deizinha? Esse aqui faz parte dos lembretes de geladeira. A gente haja geladeira para a gente pregar tanta coisa que a gente precisa não esquecer. Né? Hein? E o espelho, não, as mais graves é para o espelho do banheiro. Porque a gente já levanta, já dá de cara com ela. Essas são as mais graves. Na testa não tem jeito, é para o outro, né? Ah, entendi.
né? Para o outro, a gente põe na nossa testa. Mas vamos em frente, porque eu nunca resolar. Olha, já vou perder o tempo todo. Bom, aí lá no Livro dos Espíritos, as questões 791, 792, na Lei do Progresso, Kardec pergunta: a civilização se depurará um dia fazendo desaparecer os males que tenha produzido? E eles dizem que sim, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Então, a responsabilidade é de quem? É nossa. Kardec diz que não tem outro caminho senão passar tudo isso pela educação. A educação em todos os sentidos. A educação familiar, a educação na escola, a educação na sociedade. Hoje vou falar a educação nas mídias. Em todos os sentidos, pessoas que compreendem toda aquela listinha e que, pelo bom senso, constroem conteúdos importantes para que sejam vistos. Eu sempre lembro da campanha do Surgismundo. Quanta diferença fez na nossa vida? Parece que, né, não é, mas fez. Nós somos a geração que põe o papelzinho de bala no bolso. Aprendemos. O que é isso? Educação. Educação coletiva. Nós precisamos passar esses conteúdos de ética, moral, no conjunto também. Né? Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? Por quê? Porque os homens ainda não se encontram em condições nem dispostos a obter esse bem. O entrave somos nós, a nossa má vontade. A gente aí fala assim, não falta vontade. Não é que falta vontade, a gente tem de sobra. A gente dirige a vontade para o lugar errado. Né? A gente vontade para um monte de coisa, mas para algumas coisas a gente não coloca, não investe a nossa vontade. Então, não estamos dispostos a abrir mão do nosso conforto, da nossa zona de conforto, né? Daquilo que me interessa, dos nossos interesses pessoais, mesmo que isso gere dificuldade para o outro. E isso nas pequenas coisas, como nas grandes coisas. Como nas resoluções da sociedade. E isso se repete tanto no pequeno como no grande. Da mesma forma, o que falta? Educação, ética, moral e todo aquele entendimento que nós falamos. Passa por todo aquilo. Então, veja, quando a gente fala de uma terra renovada, só será renovada quando nós nos colocarmos no caminho desta maneira e entendermos que o outro é irmão. E que amanhã, aí espíritas, somos reencarnacionistas e sabemos que o nosso futuro é uma construção que eu faço, não é que ninguém faz. O meu futuro é uma argilazinha sem forma, que eu vou dando forma agora. Então, onde está a inteligência? Onde está a inteligência se eu agora estou deformando o meu futuro? A gente pode descontar daquele que não tem essa visão. Mas eu tenho. O espírita tem. O futuro nosso é um projeto. É uma probabilidade que está sendo moldado agora. Então, aí dá arrepio, né, gente? Aí, a gente lá no Evangelho, por isso que eu falei, nós lemos esse texto, eu falei assim, tá por aí, não quis dar spoiler. Foi coincidência, não. Felizes, aí esse capítulo dos trabalhadores da última hora, os obreiros do Senhor. Falamos segunda-feira, né?
Felizes os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos pela caridade. Na quarta-feira, tudo a gente vai aproveitando, né? Aí o tempo não dá, eu sempre passo. Na quarta-feira, no estudo com a Tânia, No Céu e Inferno, um livro que traz para a gente experiências espetaculares para a nossa vida, que ajuda nesse entendimento. E aí, lá no final, nas expiações terrestres, no espírito, Juliane Marie, que foi uma mendiga, aí, o exemplo, né? Ela estava mendiga, mas ela não era uma mendiga. Ninguém sabia o que ela era antes, ela não tinha dito. Depois ela falou. E ela, ao desencarnar, desencarnou muito bem, cumpriu aquilo que ela se propôs, não fez mal a ninguém, tentou passar pela vida de forma que ela pudesse aprender o máximo que ela pudesse, né? Estava ao seu alcance, desencarnou bem e passou a orientar aquele que em vida, no trabalho de ajuda aos necessitados, sempre esteve com ela. E ela passou a ser aquele espírito que a orientava. E ela disse para ele: não tenha preocupações com recompensas. Faça o seu trabalho, porque você já entende o verdadeiro sentido da caridade, que não é necessariamente material. Você já entende o que é caridade. E a recompensa você vai receber, você não tem ideia, é muito maior do que você imagina. Segue o seu caminho e faça o bem. É um exemplo maravilhoso para nós. Olha, a construção, né? Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. A gente está truncando a obra. A gente constrói um muro todo tortinho. Falta massa, porque o outro não quer dar, mas é minha. Não, não é assim. Né? Em vez de trabalharmos juntos, oferecer o material que eu tenho, o melhor material que eu tenho, para que seja uma obra segura. Isso é trabalhar juntos. Mas aí ele diz, os espíritas: mas infelizes os que por suas dissensões. Porque a dissensão, gente, ela é consciente. Ela é consciente, o que é pior, que é agravante. Porque eu decido não estar junto. Eu decido não colaborar. Eu decido não perdoar. Eu decido não entender, não ouvir. Então, ela é muito sério. Por isso ele diz aqui: infelizes por suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita. Porque nós colhemos todos os dias. A colheita não é lá na frente, a colheita é agora, amanhã, depois. Numa conversa amistosa de entendimento com um amigo: desculpe, eu te entendi mal. Desculpe, eu não te ouvi. Eu quero te ouvir agora, me perdoa. Vamos caminhar diferente de novo. Eu reorganizei a obra e eu obtive a colheita. Então, não é nas grandes coisas, é em todo dia, é toda hora. E quando nos exercitamos, daqui a pouco nós estamos fazendo nas grandes coisas, né? Porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão, sem aquela ideia de separar o joio do trigo, porque esse é ruim, esse é bom. Esse sai, esse fica. Não é isso. O turbilhão e a tempestade é interna, é a nossa consciência, é o estado em que nos colocamos porque decidimos errar, porque decidimos pelo que não é bom. Outro dia também falamos isso numa reunião, quantas vezes somos joios, quantas vezes somos trigo?
Eu não gosto muito dessa coisa, mas é assim. Então, vem cá, eu ajudo e a gente se modifica. Ou alguém me ajuda. Por isso caminham juntos. Por isso não vamos separar. Para que o que hoje ainda não entendeu, amanhã ele possa entender. Possa ser melhor. Né? Nessa hora chamarão, clamarão, graça, graça, mas o Senhor lhe dirá, por que pedis graça? Se, aí o se para cada um. Se eu fiz uma escolha e acho, o que eu estou pensando? A graça é algo que eu peço que vem de fora, mas eu tenho que promover o que vem de dentro para fora. E a graça, como essa Juliane Marie disse, não se preocupe com a recompensa, ela vem muito maior do que você imagina. Eu não tenho que preocupar, eu tenho que fazer de dentro para fora. Né? E o meu tempo está acabando. Então, gente, onde estão os irmãos do caminho? Agora é para nós. Nós já voltamos, já caminhamos, já refletimos. Onde estão os irmãos do caminho? Aqui. Somos todos nós. Em todos os momentos. É a minha família, é o transeunte na rua, é aquele que mora na comunidade e que, de alguma forma, a minha empresa pode promover alguma coisa que pode modificar, levar a educação para que eles saiam da condição de receber sua cesta básica e viver com dignidade, construir uma dignidade que não precisem mais pedir. Esse é meu irmão. Eu sou também para mim mesma, porque se eu não cuidar de mim. Então, todos nós estamos no caminho. Passamos por toda essa jornada até aqui. Passamos por muitas dificuldades, muitas histórias, sofremos, acertamos e estamos aqui de volta na Terra, encarnados. E nós somos essa família e precisamos nos tratar como família. Precisamos entender que cada um tem uma forma de ser que lhe é peculiar. Mas quando nós unimos o nosso propósito, entendemos o propósito, que é quando falamos da última vez, Jesus é um com o Pai, porque Jesus entende claramente o propósito. Então, ele é um no propósito. Fizemos a comparação de Paulo e Apolo, totalmente diferentes. Apolo era doce, Paulo era firme. Eram diferentes, mas tinham o mesmo propósito, eles eram um pelo propósito. E nós temos que ser irmãos nesse mesmo propósito. Então, quando somos irmãos nesse mesmo propósito, estamos um com o Pai. Estamos um com o irmão mais velho para nós, né? Jesus. E então, é esse olhar que a gente deve ter. Nós estamos caminhando. E precisamos mudar um pouco e ter coragem de mudar. Para ter coragem de mudar, a gente precisa mudar, vencer o nosso orgulho. Orgulho de tudo. Né? Orgulho de classe, orgulho de ideias, orgulho de tudo. Que é isso que nos separa. Nós não somos melhores nem piores. Somos diferentes. Mas Jesus disse, a lei de amor, a fraternidade. Fraternidade fica só na palavra se a gente não vivê-la. Isso é a fraternidade. Se a gente não viver, ela vai ficar só na palavra. Que mundo fraterno é? Só quando a gente for fraterno, que é ser irmão. Em verdade,
Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, em tudo que ele disse, esse também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Porque nós vamos crescer. Então, quando ele disse para nós que nós éramos deuses, que nós podíamos fazer, porque podíamos fazer. Estamos atrasados, nós podemos fazer. Vós sois o sal da terra, aquele que tempera, aquele que dá qualidade da vida. Vós sois a luz do caminho. Quantas vezes somos convidados a ser a luz de alguém? E quantas vezes alguém é o convidado a ser a luz para nós? Por isso não somos joios nem trigo, somos todos de uma mesma família. Porque ora somos aquele que aprende, ora somos aquele que ensina. Então somos importantes em momentos diferentes. Somos importantes o tempo todo. Todos somos especiais. Então somos nós aqui. Obrigado por estarem aqui, nossos irmãos do caminho. Muito obrigada. Agora eu botei. Obrigado aí, Cleide. Excelente reflexão aí pra gente. A gente tem conversado muito, aliás, na segunda-feira, né? Estávamos conversando sobre esse tema aí, né? Um tema muito atual para todos nós nesses momentos de dissensões, né, da humanidade, né, da sociedade. Como é que a gente trabalha isso sem achar que a mensagem é para o outro, né? Acho que essa que é a grande questão aí que a Cleide trouxe, né? A gente sempre faz uma leitura achando que a leitura é para o outro. Fala, se fulano tivesse visto isso daqui, né? Vou dizer que está gravado aqui, pode vir aqui, ele vai ver. Eu vou mandar o link para ele, que ele vai olhar, vai ser maravilhoso, assim, né? A gente sempre imagina que é para o outro, né? A questão do orgulho é uma questão do outro e não uma coisa que está entranhada dentro da gente, né? Então, boas reflexões, muito bom, Cleide. Vamos então aos avisos. Nós temos então o EREU, né, que será virtual, um encontro regional espírita de unificação para os trabalhadores das casas espíritas, né, e do nosso do nosso conselho. Nós teremos então no dia 18 de junho, das 14 às 18. Ele será pela plataforma Zoom e quem quiser se inscrever, né, nós estamos cartaz ali, com QR Code, né, mas é só se inscrever, né, gratuita a inscrição, até o dia 12 de junho. Então é um encontro espírita. Esse vai ser o último virtual, o próximo já vai ser presencial ano que vem. Já dei aquele spoiler do cobertor, então agora vou fazer o anúncio aqui do cobertor. Doar cobertor é doar amor, né? Campanha anual de arrecadação de cobertores, né? Informação aqui com o Walter. Que eles desejarem aí também contribuir, por favor, nos procurem depois, né? Sempre que esfria, né? Todo ano é a mesma coisa, a gente sempre acaba lembrando, né? De que temos que fazer alguma coisa por aqueles que não estão. A gente ainda estava conversando, eu e Cleide, antes de começar, né? A gente falando assim, sobre uma pessoa muito querida nossa, né? Embaixo das cobertas ali com os gatos, né? Aí está falando assim, essa aqui é a vantagem de ter a coberta, né? Mas tem pessoas que não têm a coberta para ficar nessa noite, então sempre a gente se lembra dela, né? Vamos lá. E outro, falando em friozinho, né? Tem a festa julina, né? Estamos já nos preparando para a nossa festa julina, que será no dia 8 de julho, né? E esse ano vamos fazer um pouco diferente, vamos começar mais cedo, né? Então começaremos às 17 horas, né? Combinamos isso aí em diretoria. E depois, então, nós vamos parar para a palestra, né? Das 19 às 20. Depois a gente retoma as brincadeiras, né? E guloseimas
Como vocês sabem, nada disso engorda, né? Às vezes o pessoal fica preocupado, né? Mas na casa espírita nada engorda, né? Tudo, essa é uma questão fundamental. É uma crença, é um ato de fé, hein, pessoal. Vocês têm que comer com essa crença de que nada engorda na casa espírita, né? Isso, nada. Isso tudo aqui é fluidificado, né? Principalmente o pão de queijo. Brincadeira, amigos, é sempre uma alegria a gente estar aqui junto, né? E poder a gente trabalhar e a gente se preparar, então, para o nosso passe, né? Nós sempre fazemos a pergunta, se alguém nos visita hoje pela primeira vez. Tá bom. Então, muito obrigado a todos aí pela presença aí, como a Cleide falou, né? Nesse frio ali, vocês virem aqui para a Casa Espírita, a gente poder estar junto, se aquecer com essa palestra aí tão bonita da Cleide, é sempre importante. Então vamos fazer aí nossa prece de encerramento, né? Pedir ao Marcelão, hein? Pode, Marcelo? Vamos fazer a nossa prece aí de agradecimento e em seguida vamos passar para o trabalho de passe. Ver se a altura consegue. Vamos então pensar em todos os irmãos do caminho. E vamos também lembrar que nós somos os irmãos do caminho para os outros que nos enxergam com as nossas dores e com as nossas dificuldades. Senhor Jesus, somos nós os eternos viajores da imortalidade que pedimos o teu auxílio. Somos nós, Senhor, que viajandando no espaço, nos esquecemos muito do teu amor e passamos a acreditar mais em nós do que na tua capacidade de nos amar. Suplicamos ao mundo que nos dê as recompensas, esquecidos que somos, que não há recompensas, mas que há consequências. E as consequências daquilo que fazemos, Senhor, há de nos encontrar aonde estivermos, porque isto é da lei, isto é do amor. Por isso, querido amigo Jesus, nós, iguais a Bartimeu, o cego, estamos aqui suplicando-te que vejamos, mas que não vejamos o outro, que enxerguemos a nós mesmos nas nossas dificuldades, que enxerguemos a nós mesmos nas nossas possibilidades de sermos úteis dentro daquilo que temos já como habilidades emocionais para vivermos e com os recursos do teu amor que faz com que tenhamos melhores condições. Despeça-nos, Senhor, na tua santa e querida paz, para que possamos olhar as pessoas como irmãos e sermos vistos também como irmãos por estas mesmas pessoas. Que possamos voltar aos nossos lares livres e desimpedidos de toda e qualquer influência do erro. E em chegando em nossas casas, abraçarmos os que lá ficaram e dizermos: hoje eu entendi que você é meu irmão, que eu sou irmão teu e estamos no caminho, porque é da lei que evoluamos, é da lei que cresçamos, é da lei que tenhamos amor dentro do coração. Fica conosco agora e sempre.